dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Beatriz e esse aqui é o podcast Movimente. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre o filme Meu Malvado Favorito, porque o tema da nossa temporada é animações. Para apresentar comigo a gente tem a Duda, que já tá aqui. Oi, gente, de novo. De casa. Tô aí, novamente. Vamos lá. Para conversar com a gente, hoje a gente tem um professor de filosofia aqui na faculdade, o Gera. Olá, tudo bem? Marcos Gera, né? Marcos. Que a gente fica te chamando de Gera. Silvestre Gera, senão minha mãe... E nós temos o João Guilherme, aluno de publicidade. Quinto semestre, aí. Se Deus quiser, vamos acabar esse lógico. Na luta, como todo Vamos lá. estudante universitário. O filme do Meu Malvado Favorito é um filme, assim, muito famoso, pelo menos. Eu tenho até os DVD, de tanto que eu amo esse filme. Mas ele vai contar, né, o primeiro deles vai contar a história do Gru, que ele é um vilão que tá passando ali por uma fase de decadência, porque alguém roubou uma das pirâmides do Egito e não foi ele. E aí ele resolve, então, roubar a lua, meio que como ali sua próximo grande ato de vilania. E ele descobre que uma das maneiras dele conseguir dos aparelhos ali que ele precisa, que é uma máquina que encolhe as coisas, é com um plano que ele cria de adotar 3 meninas, a Margot, a Edith e a Agnes, e elas vão ser a ponte entre ele e o seu, então, inimigo, o Vetor. E é uma história, assim, emocionante, que tem o Gru adotando as meninas, então fala sobre paternidade, fala sobre esse negócio dele ser um vilão, mas ele ser meio desastrado nessa vilania, ele não se dá tão bem. O Vetor também como um personagem extremamente engraçado. E temos também os Minions, que são os ajudantes ali, né, do Gru. E eles são personagens à parte, até que depois tem um spin-off, né, que tem um filme só dos Minions. Então é um filme que a gente vai discutir bastante coisas. Quem já tinha assistido? Todo mundo? Eu tinha algumas partes. Eu me lembro de partes do filme, né? Mas depois assisti agora, recentemente, ele inteiro. E como que foi assistir agora ele inteiro? É interessante, é engraçado, né? Um filme divertido, feito para crianças, né? E como minha área é filosofia, vocês colocaram, inclusive, uma questão aí, né? A filosofia pode se relacionar com o filme. Eu achei muito interessante isso. Tem um ramo mais recente na filosofia que trabalha filosofia e cinema, né? Porque ela é uma arte muito recente e ela também, de certa maneira, vai modular uma visão de mundo, comportamentos, sentimentos, né? Sim. A questão do circuito dos afetos, né? Que são expressos no filme também. E cria-se até uma moda, né? Dos Minions aí, né? Sim. Eu, inclusive, estava comentando com o João Guilherme, né? Tem um trabalho de mestrado na Unesp de Araraquara, o sobrenome é Oliveira, NR de Oliveira, cujo título é A Febre Amarela Minions, né? É uma análise bakhtiniana do filme, né? Então, aí é de um círculo de filosofia da linguagem que analisa isso no aspecto cultural, no aspecto artístico, político também, né? Inclusive, a questão do político, a gente teve recentemente no nosso país, né? Utilizando aí os Minions como bolsominions, né? Essas questões. É um trabalho mais crítico, né? Em relação aos valores, à postura dos Minions, que sempre obedece, apesar dele ser vilão e assim por diante, né? Mas a filosofia, ela não tem objeto específico de estudo. Tudo pode cair na reflexão filosófica, né? O que vai diferenciar uma reflexão filosófica de uma ciência particular, como sociologia, a própria psicologia, é você fazer uma abordagem numa visão de conjunto ou de totalidade e fazer juízo de valor. Qual é o significado, o sentido, né? Por exemplo, desse filme, dos valores que ele passa. Tem 2 filósofos chilenos, por exemplo, eles fizeram uma análise filosófica das historinhas do Tio Patinhas, né? Porque aqui na historinha do Tio Patinhas, ele é rico e não tem um mundo do trabalho. Da onde vem a riqueza dele, né? Quais os valores que ele está passando? Qual é a visão de mundo, né? Esse é o trabalho da filosofia, de ter essa visão mais ampla e fazer um juízo de valor, perguntar pelo sentido, pelo porquê, o significado daquilo, né? Eu fiquei pensando, você falou dos Minions, né, obedecer, mas eles se revoltam no filme quando o Gru, não tá ali cometendo mais atos
criminosos, não está sendo mais vilão, né? Tem um ali que ele tem muito afeto, né? Um dos Minions. Vamos considerar que a adoção do Gru, a primeira é dos Minions, né? Ele adota os Minions. São o maior filharada que ele tem são os Minions. Porque tem todo o processo ali, que é muito bonitinho, quando ele começa a dar beijinho de boa noite nas meninas. E aí todos os Minions querem um beijinho também, né? Então, criou-se ali outra rotina também na casa. Mas que alguns deles, e aí depois vai uma massa muito grande, né, deles embora, porque como assim o Gru não tá sendo mais o Gru, né? Assim, o conhecido como vamos roubar a lua e tudo mais. Eu fico pensando nisso, assim, porque eles se revoltaram. E você, João, você assistiu pela primeira vez? Ah, não. Eu gosto muito de animação, principalmente essa animação mais leve, com um humorzinho mais tranquilo. E acho que todas as vezes que eu assisti, já muitas vezes, sempre dou risada de tudo, né? Que é muito bom, é uma animação muito gostosa de assistir. E pega muito que o Gru, assim, no começo ele não é aquele cara que a gente imagina, né? Que ele tá ali naquela fase de não sei o que fazer, o que eu vou fazer, o que eu quero fazer. E a gente ainda começa a conhecer ele ali. E no desenrolar da história, a gente acaba mudando nossa ideia de quem ele é e por que ele é. Sim. Isso é muito legal. Acho que o que eu pensei, une o que vocês dois falaram. Porque eu fiquei pensando que mostrou muito também o filme, que quando ele adota as meninas, que o pai bom não é o pai que dá a melhor coisa do mundo. Igual eu fiquei pensando nas camas das meninas, que tem aquele formato de bomba. Tipo, o pai bom, e eu pensei, que eu finalizei psicanálise agora, é que fala, o Winnicott fala da mãe suficientemente boa. O pai, vamos pensar que o pai suficientemente bom não é aquele que dá aquela cama perfeita, linda e, sei lá, de formato de carro pro filho. É aquele pai que dá o que ele pode dar de uma maneira boa. Então, quando ele organiza a cama das meninas, né, tira daquele que elas são suspensas, ele tira, coloca ali no chão, coloca uma cabaninha, lê uma historinha para elas. É perfeito? Não sei, mas é suficientemente bom para as meninas. Até que a Margot, ele vai dar um beijo de boa noite na Margot, ela abraça ele. E ela ali, vamos dizer que ela é um papel mais adolescente das irmãs, isso mostra até uma quebra dele. E pensando na história dele, que mostra umas cenas com a mãe, e de toda a construção de que ele é aquele negócio, né? Que a gente não nasce vilão, a gente torna-se vilão. Que discute muito no filme do Coringa até. A gente vê tanto que a história dele fez com que ele não soubesse lidar de primeiro momento. Mas aí quando ele passa a ser o pai suficientemente bom para as meninas, você fala, cara, ele é um cara legal, ele é um cara engraçado. Faz uma desconstrução, assim, também até de masculinidade, de como ele pode dar afeto e receber afeto das crianças também, né? Nesse sentido de, não, eu sou um homem mau. E aí depois ele se vê dando beijinho, pensando no que vai ter para as crianças, assim. E a Margot ali seria a das crianças que tem a responsabilidade, né, ali do trio, e fica com receio, nossa, será que ele vai devolver a gente, né? Tem essa questão da adoção, né, que é também um tema que traz no filme, para ser discutido, né? A importância de se adotar irmãos, porque como que é essa separação de irmãos quando um vai para casa de cada um? E ali ele adota as 3, mesmo que era um pensamento da ideia dele, que elas iam vender aquelas bolachinhas, ele ia conseguir, eram uns mini robozinhos, né? Porque o professor Girafales, o professor Girafales é lá do Chaves. Foi lá longe. Nefasto, isso. Cria lá, né? Ai, ele, né? É o professor. E aí, enfim, a priori era só isso, né? Que ele tinha como objeto de desejo, assim. Era, as meninas vão me ajudar no plano. Também não vou me apegar a elas. Eu vou devolver depois também, né? Então, acho que tem muito isso. Tem algumas cenas no filme que ele sempre volta ao passado de quando ele era criança. Sim. Né? E que parece que esse afeto, esse arranjo existencial que o Winnicott fala, ele não teve muito da mãe, né? Que a mãe sempre cobrava dele. Então, várias cenas ele volta. Lembra muito a frase do Freud de que a criança é o pai do adulto, né? Ele é fruto daquilo que ele vivenciou no circuito dos afetos passado. Na relação com as crianças, vai despertar nele a questão do cuidado, né? Sim. Que
as crianças são menores, as crianças dependem deles, que a mais velha exige dele algumas coisas. E vai despertar nele a dimensão de cuidado, de afeto, de carinho, de acolhimento, né? E o cuidado é um dos conceitos básicos do Winnicott, né? Que vem de toda uma tradição filosófica. Se você pega lá o mito de Higino sobre o cuidado, o que caracteriza o ser humano não é a espiritualidade, a linguagem ou a tecnologia que ele produz, mas é o cuidado. E aí os bioantropólogos, por exemplo, na evolução da humanidade, eles colocam que o ser humano, diferente dos símios superiores, aquilo que nos tornou humanos, que nos levou esse salto para a humanidade, é justamente o cuidado. Tem uma antropóloga chamada Margaret Mead, e perguntaram para ela, né, o que que poderia simbolizar o salto para a nossa humanidade. E ela aponta um fêmur quebrado, que é o osso maior do nosso corpo, né? Ela disse, olha, entre os animais, se o fêmur é quebrado, ele vai ser devorado pelos outros animais e ele não vai sobreviver. Entre os seres humanos mais primitivos, você tem adultos que têm o fêmur que foi fraturado quando eram crianças, né? E por que ele chegou à idade adulta? Porque alguém cuidou dele. Se não houvesse cuidado, ele não teria sobrevivido. E ela vai dizer justamente isso. É a dimensão do cuidado, do afeto, né? É que nos torna humanos. Racionalidade, tecnologia, linguagem, isso veio depois. Então, na raiz da nossa humanidade está o cuidado. E nós vivemos num mundo, numa lógica oposta ao cuidado. Veja a questão aí do Pantanal, do Rio Grande do Sul, né? O descuido com que foi avisado cientificamente há tantos anos e assim por diante. E é interessante que o cuidado, ele não é um aspecto só da nossa subjetividade, ele tem que estar presente nas várias dimensões da existência humana, como na economia. Você tem uma economia que gera muita riqueza em muitos produtos, mas que exclui grande parte das pessoas de benefícios básicos. Falta o quê? A dimensão do cuidado. Você tem uma tecnologia fantástica, mas que ela não é utilizada, por exemplo, para acabar com os grandes problemas da humanidade, por exemplo, como a fome. Ela está mais sendo utilizada na indústria bélica e assim por diante. E interessante que o cuidado é a expressão do feminino no ser humano. Eu estou me baseando em Jung, né? Jung fala eu ia que falar agora, eu ia o sussurrar. Jung ele fala que nós somos constituídos de duas forças ou dimensões, que é a ânima, que é o feminino, ânima em latim, e o ânimos, que é o masculino. Quanto mais a gente integrar essas duas coisas, mais plenamente humano nós seremos, né? Ele não era religioso, mas ele falava que uma das pessoas que mais integrou a ânima e o ânimos foi Jesus Cristo. E quando você lê os evangelhos, você vê Jesus utilizando do ânimos do masculino, que é a dimensão da exterioridade, da agressividade, da racionalidade, da intervenção. Jesus chama os religiosos da época de raça de víboras, né? Os fariseus, os sepulcros caiados. E, ao mesmo tempo, ele sabe utilizar da ânima, da dimensão do afeto, do carinho, do acolhimento, da promoção da vida, né? Em relação à prostituta, em relação às pessoas que são mais desprezadas pela sociedade. Os leprosos. Né? Os leprosos e assim por diante, né? Então, o Cru despertou nele, pela relação que ele teve com as crianças, essa dimensão do cuidado, que é a expressão do feminino. E aí você vê que o circuito dos afetos que ele vai vivenciar, os afetos, vai dizer Spinoza, os afetos tristes que ele tinha da infância, ele superou, não pensando sobre eles, mas com os afetos alegres na relação com as crianças. Ele vai no parque, né? Ele vai se divertir. Nossa, ali ele chega lá todo fantasiado, né? Ele até fala, algodão doce? É interessante esse aspecto do filme, né? E uma coisa que traz muito sobre essa questão do vínculo, né? É que ele pensa muito em roubar a lua. Mas ele não pensa que tirar a lua é tipo assim, as marés, a interferência da luz. Tem muita coisa. Né? Não tem isso, né? E aí depois, quando ele consegue roubar a lua, ali vem a ausência do vínculo. Porque aí o Vetor pegou as meninas, ele tinha a lua. Mas e o vínculo, que era muito importante, que ele construiu uma família, um sentido de família, um lugar, né? E aí, eu acho que traz essa outra lógica, né? Que assim, não, pra mim vai ser mais importante o meu vínculo. Sabe? Desse outro lado, assim, de recuperar as meninas. Porque agora faz parte dele. É, tipo, elas são importantes.
igual na apresentação, né, que elas estão lá, igual você falou, e ele sente a preocupação de chegar lá. Mas, tipo assim, ele colocou primeiro a ambição dele em jogo, né? Colocou, foi lá, concluiu, só que quando ele chegou, Vitor já tinha pegado as meninas, né? Como você falou tal. E ele deixar a ambição dele de lado, igual quando o Vitor pede pra ele a lua, e ele dá a lua e vai pegar, resgatar as meninas, ele deixa tudo isso de lado, toda a preocupação dele de ser aceito, né? Igual como um super vilão, pra ser um super pai, vamos falar assim, né? E eu achei isso muito interessante, algo que pega muito a gente ali na hora, né? Achei incrível isso. Eu estava comentando com a Raíssa, vocês conhecem, que é minha filha, que é psicóloga também, né, do filme e tal. Aí ela falou assim, pai, a lua nas culturas originárias é a expressão do feminino. Eu falei, nossa. Ele roubar a lua é Ele simbólico. roubar a lua, né? E a lua, é que a Nossa. gente vive em cidades grandes, cheias de luzes, né? É a lua que dá claridade para a noite. Quando você vai para o campo, por exemplo, e você tem um luar, como tem na época aí das festas juninas, você enxerga tudo. Eu, às vezes, acordo de madrugada, olho no meu quintal, falo, nossa, tem alguma luz acesa? É a luz da lua, Natural. né? E ela é a expressão do feminino. Ela estava me Sim. falando. Eu falei, nossa, que interessante, né? E eu fiquei pensando também, disso que a gente trouxe da Ânimo e do Ânimos, o tanto que às vezes ele adotar as meninas também é a ânima dele se identificar com elas. Porque ela não... Depois, agora que a gente estudou um pouquinho de Jung na faculdade, de que nada a gente faz por acaso, assim, eu vou fazer isso do nada, a partir de nada. Tudo tem um porquê, um significado, uma projeção, um simbólico. E será que ele também não tá... Porque ele explodiu, aí ele olha por fora do buraco e vê as meninas entrando. Se elas não tivessem despertado nada nele, ele às vezes nem ia ter adotado elas e o filme ia tomar outros rumos. Mas elas despertaram algo nele, e às vezes é essa energia. Porque ele escolher roubar a lua, vamos parar pra pensar, que o Vetor roubou um monumento, algo pirâmide. histórico da Terra. Por que ele não foi lá e, sei lá, roubou a Estátua da Liberdade, roubou a pirâmide? Por que a lua? Vamos parar pra, assim, por um comparativo ali, ele, igual mostra no jornal, que as nações estavam protegendo seus monumentos históricos. Então, aparece a China protegendo a muralha, aparece os soldados protegendo a Torre Eiffel. Por que ele não foi para esse lado? Por que ele foi para a Lua? É uma busca também, né, por esse lado que, no decorrer do filme, a gente vê que a mãe dele meio que mata os sonhos dele, ele ali como criança não incentiva ele querer ser um astronauta. Não apoia, né? Não apoia. Ela é uma mãe até meio, não dá muita atenção pro filho. E nos outros filmes, né, porque já tem mais 3. Vai sair o 4 Vai agora. sair o 4, Tem meu mais. Deus. A gente vê também, né, que tem toda uma construção de que ele é totalmente inseguro com as questões dele. Sim. Então, é interessante. Até a relação dele com o Dr. Nefário, alguma coisa assim. Que ele é muito assim, trabalho, meta, vamos lá, vamos roubar essa luz, esquece essas meninas. É uma relação também de muito ânimo. Sim. Ele até esquece, né, uma hora, quando ele vai lá com as meninas no parque de diversão, é quando ele talvez se conecta com coisas dele que ele não tinha se conectado. Então é um filme... Sim, com certeza. Quem diria, né, que aquele bando de bonequinha amarela ia fazer a gente pensar tantas E coisas. naquela parte do parque, né, que o Gera trouxe do parque, que é um dos primeiros contatos ali que ele vai ter realmente, né, com as crianças, porque ele não queria ir em tudo. Ele não queria, na verdade, né? E ali eu acho que ele faz um resgate da criança interior dele, né, nesse processo de brincar com as meninas. Porque aí ele, enfim... É que ele exagerou, né? Que ele vai pegar a arma dele, né? Assim, então vamos ver. Aí ele pega aquilo e explode a barraca. Precisava, mas... burlando, né, também, né? E assim, desse processo, que aí é uma das cenas do filme que vai trazendo dele na infância, né? Esse contato. Então dá pra ver que é um processo do filme que ele faz esse resgate, né? E dos Minions também, ali principalmente dos dois, que eu não lembro o nome deles. Kevin e o outro lá. Que eles são os primeiros a se preocupar com as crianças, né? Porque uma das meninas pede unicórnio.
E eles não falam língua nem inglesa, no caso seria, mas portuguesa. E aí eles falam torpedo. Né? Eles ficam nisso, né? Torpedo. E essa parte que traz um lado de rir, né? Que nem o João trouxe, de ser uma animação leve, tranquila. Porque se fosse torpedo, nossa, quando eu assisti a primeira vez, ficava torpedo, ficava rindo, assim. Quando ele chega com aquele bonequinho, assim, que parece tipo uma caneta, e ele fala, tô para tu. Ai, Eu não bonitinho. aguento. Interessante, analisando o filme, eu me lembro, acho que é o Alberto Camus, não é o Sartre, né? Ele fala assim que a melhor maneira de filosofar é por imagens. Por exemplo, ele não gostava de ser chamado o Camus, pelo menos o Alberto Camus, de existencialista, né? Mas ele escreveu o livro A Peste, o Sartre escreveu peças de teatro, livros de literatura, ele até recebeu um prêmio de literatura, ele não foi receber porque ele falou que estava fazendo filosofia. E quando você tem a imagem, você vai associando aos conceitos e à história. E ela ganha uma dimensão existencial e muito da nossa individualidade, das nossas vivências. Então, você pegar uma peça de teatro, um livro de literatura, um filme, nossa, como a gente está fazendo aqui, você tem várias abordagens, vários ângulos para você refletir, né? Sim. Isso enriquece muito a reflexão filosófica, porque não fica uma coisa meramente abstrata, desligada da realidade de um contexto histórico, né? Isso é muito interessante. E forma até ligação, né? Porque aí a gente fala de uma coisa e fala, nossa, tem tal filme. No caso aqui da gente discutindo meu malvado favorito, às vezes alguém traz um comentário e eu já penso numa cena do filme e já, igual eu fiz a conexão com o Winnicott. Às vezes a gente conversando de outras coisas, a gente não faria tanto essa conexão se a gente não se baseasse no filme. Sim. Eu fiquei pensando muito quando falou de roubar a lua, desse símbolo, assim, né? O que é roubar também? Porque é roubar a noite, né? E roubar o profundo em nós, assim. Porque a noite a gente também... É um momento que a gente pausa. Na nossa rotina, seria um momento que a gente pausa pra, tipo, descansar, que seria o bom, o benéfico, né? Parar pra descansar, entrar em contato com si. E aí eu lembrei de uma outra animação que chama Orion, Com Medo do Escuro. E aí, eu não sei se todo mundo assistiu, é uma pegada infantil, mas pra mim é ótima pra adulto. E porque tem também essa questão de não valorizar a noite, né? Essa parte da escuridão e tudo mais. E aí eu fiquei pensando muito nisso. Nossa, o Gru, se ele rouba a lua, será que porque também as dimensões internas dele, profunda, não é uma parte que ele quer, ou ele quer muito rever ou visitar, né? Essa parte profunda. Fiquei pensando nisso. E do professor, o tanto que ele já tá senhorzinho e ele não tá produzindo umas coisas boas, né? Ele faz aquele do Pum lá, gente. Aquela máquina do Pum. Nossa, eu falo assim, nossa, deve ser muito fedido, eu fiquei pensando, né? Porque aquela cor, né? Tem todo esse sentido, né? Da cor usada e tudo mais pra remeter como seria um cheiro, assim, daquele cheiro que os meninos falam assim, meu Deus. Muito ruim. Que o menino até desmaia. E ele até se distrai, né? Engraçado que ele não aceita o Gru se distrair, está ali em família, que a gente pode até pensar, né? Que ele também não tem uma família, assim como o Gru não tem uma família presente, mas ele não aceita, assim, não, você não vai estar com as suas filhas e ser pai. E ele é o que liga, né, no orfanato e fala que ele quer devolver as meninas e tem toda aquela cena comovente que acho que o Gru, ele tá tão... assim, tentando se acostumar com a ideia, que na hora que ele vê as meninas saindo, ele nem fala, não fui eu que liguei. Ou ele tenta se impor ali na hora. Porque ele também tá meio perdido, né? Ele tá numa transição ali entre querer ser pai, querer ser um vilão. E aí, mas o doutor, ele também se distrai muito, porque ele fica fazendo umas coisas nada a ver. Até chegar em fazer o robô de biscoito, foi 37 coisas aleatórias que não tinha nenhum sentido. Então, eu penso também, né, que ambos ali tiveram uma construção porque todo mundo ali meio que se tornou pai juntos, né? O Gru, os Minions, nessa questão do cuidado, eles foram aprendendo. Os Minions, se parar pra pensar, eles têm até um lado meio inato ali do cuidado, né? Na hora que eles veem as meninas, eles já partem pra brincar, pra achar o torpedo. E eu fico pensando na idade deles, me veio isso. E uma coisa que eu queria ver se o João sabe, tem alguma explicação dos Minions serem amarelos? Porque, assim, ser azul já tinha uns Smurfs, eu não sei. Mas poderia ser qualquer outra cor, né? Fiquei pensando nisso. Tem alguma coisa, assim, que você já viu? Eu acho que, assim, a gente pode ver pela teoria das cores, né? Do amarelo ser algo mais alegre
E os meninos Isso. serem meio bobos, assim, vamos dizer assim, e mais acolhedor também. Aham. Que você, assim, mesmo eles sendo maus, né, maus, eles acabam sendo amigáveis, de certa forma. Pra, igual você falou, de acolher as crianças, as meninas e ter tudo isso, eu acho que a pegada do amarelo seria mais nessa teoria mesmo, de acolhedor. E engraçado, né? Porque eles são engraçados, né? E eles são Sim. muito inteligentes. Então, assim, eles não são adolescentes, mas devem ser um adulto. Eles são muito sagazes. Aham. E o par deles complementarem depois em outros filmes é os roxinhos, né? Inimigos. Uhum. É porque eles são... Os Minions são transformados nos Uns roxinhos. roxinhos. Aí, tá vendo? Que eles... Chamado Lúcio. É porque no segundo filme Lúcio. tem os Minions bons, que é os amarelos, e os maus, que são os roxos. Só que os roxos, eles não são, tipo, novos. É os Minions amarelos, que eles atiram uma arma, tipo, injeta um negócio neles, que eles se transformam nos maus. Que foi o próprio professor Nefário, né? É, que criou. Que ele foi contratado por um outro super vilão, que era o El Macho, né? E é muito legal a construção desse personagem também, eu acho muito engraçado. E nessa fase, o Dr. Nefário tá naquele lado de querer ser mal, voltar a ser mal, já que o Gru não era, mas... E ele passa a trabalhar com o El Macho e transforma os Minions nos vilões, né? Os Minions maus. É engraçado no começo do filme, porque é um banqueiro que financia, né? Eles, Lehman Brothers, parece que é o nome do banco. E tem um banco com esse nome. E hoje, quando você faz estudos, por exemplo, com o professor Luiz Marques da Unicamp, que trabalha com a questão ecológica, quem é que financia, o que está degradando o meio ambiente, são os grandes bancos, inclusive Nossa. públicos. Sim, eu vi uma E matéria ele disso. mostra o investimento deles na área de queima de combustível fóssil, de tantas coisas, você fica chocado e fala, e nós investimos isso quando colocamos nosso dinheiro nesses bancos. Sim. Isso até o... E no começo do filme coloca isso, falou assim, nossa, eles falaram do banco. Sim. E tem uma associação com a realidade muito grande. E olha que interessante, se você não assistiu ainda o segundo filme, no segundo filme, o Gru, ele... Porque até no final faz uma ponte, né? Que o repórter pergunta quem que é o herói por trás da Lua ter voltado pro lugar. Indiretamente é o Gru, tipo, não foi a intenção dele botar de volta, mas ele indiretamente participou. E aí ele é contratado por uma agência que contrata espiões secretos pra corromper o mal. Só que é uma agência que, tipo assim, tem o senhor Bundovski, que é o cara que cuida ali da agência. Então, essa transição dele, só que é uma agência, tipo, ele é meio sem estado, essa agência super secreta. Porque ela fica é tipo um submarino gigante embaixo do mar, no meio do nada. Que tem aquele lugar que é terra de ninguém, né? E existe essa realidade. Há navios de grandes empresas onde as pessoas trabalham e que não incide nenhuma lei de nenhum país. Eu lembro de um texto do Emir Sadia, que é um professor de política e filosofia, ele escreveu esse texto, não me lembro se é nos anos 90 ou no começo dos anos 2000. Ele contou isso e falou, os novos navios negreiros, né? Agora, com as mudanças da legislação trabalhista, nem precisa disso. A gente vai ter que... Pode ir. E sobre essa questão até da Lua, né? Tanto é que ele não devolve porque ele quer, porque tem um problema Tem um problema. Porque ele gosta mais das diminuir. meninas do que da Lua. Mas tem um negócio do problema do... Da arma que Da não arma, funciona verdade. tão bem. Ela diminui até um certo tempo. E ele descobre que a Lua vai crescer porque os Minions cresceram lá na nave dele, né? E a nave cresceu. E quanto maior o objeto que foi reduzido, mais rápido ele volta ao normal. Né? Que é o teorema do Dr. Nefran. A gente nem falou tanto do Vetor, né? Mas o que você tinha comentado do V? É porque o nome dele, que é vetor, ele até fala no filme, né? Que é um termo matemático da física que representa magnitude e direção. Que é a seta, né? De Vetor. Pensa lá nas polias, a galera aí do colegial que tá prestando vestibular. Aquela seta lá é o vetor. E é muito interessante, né? Porque o bordão dele tem a ver com o nome dele. Porque antes ele chamava Vitor.
Que ele até fala, né? Vitor é meu nome de nerd, pai. É, verdade. E ele tem aquela característica, né? De um cabelo, assim, ali, longo, se a gente for ver pelo um estereótipo, né? Tem tudo isso também. E dele construir algumas coisas melhores que o Gru, que aí tem essa luta também, né? Melhores, aquele essa negócio de divergência. lançador de... Lula! De lula. Aquilo lá não é... De piranha. O raio Lula. congelante é melhor do que tudo. Tem a Com mais certeza. utilidade. E ele é filho do banqueiro, né? Tem uma Ele questão... tem um ele financiamento, né? Ele é um nepo baby. Então, dava pra gente trazer o meu malvado favorito 2, 3. 4. Tem muita O coisa pra próximo discutir, né? Que a gente depois descobre um spoiler aí, Gera, que o Gru é gêmeo. Ele tem um Sim. gêmeo que tem um também é um cabelão. super vilão. Nossa. Só que eles não têm o mesmo problema que o Gru de Só que ele da foi mãe. amado pelo pai. Exatamente. Ah, ele foi criado pelo E pai o pai e não pela tinha mãe? muito dinheiro. Ah, Uhum. Que o pai era um super vilão também. Tem toda na essa vida história. real, por trás. às vezes quem tem muito dinheiro É. não dá muito afeto, não. Enfim, nosso episódio está chegando ao fim. Muito obrigada, Gera, por você ter Agradeço. aceitado o nosso convite. Muito obrigada, João. Acho que você ainda participa um pouquinho mais do movimento pela frente, né? Que o seu ano vai gravar com a gente no semestre que vem. A gente encerra aqui também a nossa temporada de animações com inúmeros filmes, inúmeras discussões. A gente trouxe gente de diferentes áreas para conversar com a gente. Então assista os outros episódios, assista Meu Malvado Favorito e os outros episódios do podcast também. É isso, beijos e até a próxima temporada.